Jovens merdeiros, noite chuvosa, cemitério, gás tóxico, zumbi, tudo nos anos 80. A fórmula perfeita para um filme de terror. Ou não. A Volta dos Mortos-Vivos, gente, é o típico filme que você entende que tinha potencial. Quando a gente assiste, né? Tem potencial pra ser um terror, mas não dá. Não dá. E sabendo disso, os próprios produtores satirizaram várias ocasiões, mostrando pra gente que querem que a gente se divirta, né? Que a gente ache realmente engraçado, dê uma risadinha, tipo, mas se assuste também. Só que o principal aqui é que ele não se leva a sério. Esse filme. Eu não sei se ele era pra se levar a sério. Assistindo, parece que ele não se leva. O interessante é que eu me lembro mesmo é do segundo filme dessa trilogia, A Volta dos Mortos-Vivos 2, que tinha um moleque muito doido, que ele ficava perseguindo o outro, e aí ele vira um zumbi, ele vai atrás do outro pra comer o cérebro dele, assim, e ele persegue mesmo, só um menino. E eu morria de medo dele. Porque eu era pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos quando eu assistia. E aí eu fui ver que ele não era o primeiro filme, que ele era o segundo. O primeiro era esse. Passava muito no cinema em casa, talvez alguns de vocês se lembrem. A Volta dos Mortos-Vivos, parte 2. A partir de agora, no Cinema em Casa. Então eu vou fazer o seguinte, dependendo do engajamento de vocês, se for bem esse vídeo aqui, aí eu trago os outros dois filmes. Que não é que nem o Poltergeist, que eu gostava, tá? Eu gostava de Poltergeist, por isso que eu falei, eu vou trazer. Esse filme aqui, ele é tipo, normal, ele existe, sabe? Não é um grande desejo meu trazer A Volta dos Mortos-Vivos aqui no canal. Então vai depender de vocês engajarem, muitos comentários, pelo menos uns 200 comentários e uns 2.500 likes. Aí eu já vou ficar animado, aí eu trago outro, o 2. Pode ser? Beleza? Pra gente comentar, assistir, porque é muito legal. Hoje, no entanto, é isso. Fica por conta de vocês. A Volta dos Mortos-Vivos. Se ajeita aí e assiste comigo. O filme abre mostrando pra gente Frank, que tá ali tentando ambientalizar o seu sobrinho Fred, que vai começar a trabalhar com ele em um depósito onde tem várias coisas mortas nesse depósito. E é muito interessante porque esse filme, ele já começa terrorzão. Ele já começa tenso, com uma música tensa mostrando a fachada de tipo é um depósito, né? Então é a fachada de um depósito com uma música tensa. Unida, material médico. Temos o que você precisa. 3 de julho de 1984. Nesse depósito ele tem esqueletos com dentição perfeita, tem que ser com dentição perfeita, vindos da Índia. Eu não entendo, não sei por que eles vêm da Índia. E tipo, nem o cara sabe responder por que os esqueletos vêm da Índia, mas é uns esqueletos maravilhosos, com todos os dentes, que são mandados para um curso de medicina. Além disso tem cachorros cortados ao meio, que são mandados para um curso de veterinária. Então é tipo cachorro taxidermizado, não sei. Mas tipo, eles mantêm ali, sabe? Eles conservam o cachorro e os órgãos do cachorro, tudo cortado no meio ali. Além de, tem um defunto também, um cadáver num frigorífico, que é mandado ou pro exército pra teste de balística, né, que eu acho que é dar um tiro, né, no corpo pra ver o que acontece com o corpo humano, digamos assim. E também mandado pra um curso de medicina pro pessoal abrir, estudar e tal. Ou seja, é um depósito de, como eu disse, coisas mortas. Em dado momento, o Fred pergunta pro tio dele se ele conhece alguma história macabra, sabe? Alguma história interessante sobre aquele lugar. E aí o tio dele, é aquele tio que gosta de, a gente percebe, né, que ele gosta de impressionar, ele gosta de tipo, mano, você não tem nem noção que eu sou o cara, né? Ele tem uma vibes meio até mitomaníaco. Ele tem uma vibe de mitomaníaco. Aí ele pergunta se tem alguma história macabra, tensa sobre aquele lugar, e o tio dele fala que vai contar uma coisa pra ele, mas ele tem que guardar segredo, ele não pode contar pra ninguém. E aí o tio dele começa a contar sobre uma catástrofe, um bagulho tóxico que rolou em algum lugar lá dos Estados Unidos, aonde o gás liberado fez com que pessoas mortas voltassem à vida e tornasse tudo um caos generalizado. E aí ele comenta sobre o filme A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme que realmente existe. E aí esse filme, ele é meio que uma continuação da Noite dos Mortos-Vivos, tipo assim, ele fala que A Noite dos Mortos-Vivos tinha como intuito retratar tudo o que aconteceu de verdade, porque realmente eles tratam como se tivesse acontecido de verdade a catástrofe. E aí ele ainda fala que os responsáveis pela catástrofe ameaçaram os produtores do filme se eles não mudassem alguns nomes, mudassem algumas coisas e tornasse o negócio todo mais cinematográfico e menos real, porque isso aí seria praticamente uma denúncia, né? Seria um filme denúncia de algo que realmente aconteceu. Só que eles não queriam que a notícia se espalhasse. E o fato é que os verdadeiros zumbis da catástrofe, do caos, foram mandados para esse depósito pelo exército e tá lá embaixo. Mas é um negócio ultra secreto, assim, ninguém pode saber, porque de fato foi assim um bagulho muito louco que aconteceu. O Fred pergunta se ele pode ver, o Frank fala, você quer ver mesmo e tal? Ele fala, eu quero. Estão lá no porão. Não.
Vamos lá. Não! E aí eles descem, gente, é ridículo, porque assim, eles descem um lance de escada e eles já estão no lugar, assim, tipo... Falar que isso aqui tá escondido aqui é um pouco too much, né? Isso aqui só tá aqui. Porque se é um negócio ultra secreto, com cadáveres que realmente provam o lance de terem trazido pessoas de volta à vida e provam que o filme A Noite dos Mortos, lá dos anos 60, era real, mano, esse negócio devia estar dentro de um cofre, dentro de um lugar muito bem seguro. Mas não, tá ali, assim, um lance de escada, tá ali os barris, ele mostra, abre, tem um cadáver horroroso lá dentro, e é muito bom, tá? O trabalho de maquiagem aqui desse filme é maravilhoso. Tem muita coisa ruim? Tem uns que vai ser meio ruim. Em suma, o filme envelheceu meio mal, né? Tem algumas coisas que ficam muito caricatas. Mas, de modo geral, é um filme muito bom. Eu fico imaginando que, cara, pro cinema dos anos 80, pra quem foi assistir esse filme no cinema lá nos anos 80, nossa, incrível. O Fred fica passado com aquilo e pergunta pro Júlio dele, nossa, mas tá seguro esses negócios aqui, né? Esses barris? Ele fala, claro, isso aqui foi desenvolvido pelo exército. Aí ele dá um tapa no negócio pra provar o quão seguro eles estão. Pra quê? Gente, um tapinha de nada que ele dá causa um rombo no barril e aí um gás tóxico começa a sair de lá de dentro. Vazar? Não, essas coisas foram feitas pelos engenheiros do exército. E os dois tomam aquele gás tóxico, né? Respiram aquilo. O gás é levado pela tubulação de ar do lugar e jogado lá em cima, onde estão os cadáveres, né? Estão os cachorros, tá tudo, os bagulho morto lá em cima. Joga lá em cima o ar. E o cadáver que tava dentro desse barril é muito bom, assim, porque ele começa a derreter, dissolver, porque acho que entrou em contato com o ar, sabe? Tem toda essa questão química e fisiológica, digamos assim. E aí, tipo, ele começa a derreter. E é muito legal, tá? A maneira que ele derrete e tal, é bem bacana. E perto dali, uns adolescentes super legais, super descolados, amigos do Fred, foram esperar ele sair pra eles poderem ir curtir a noitada, fazer alguma coisa. Bom, anos 80, né? Então vocês percebam que tem um grupo de punk, que nos anos 80 era muito normal ter esse pessoal que, usa preto, corrente, uns cabelos muito louco, espetado. Era uma coisa meio agressiva, né? Era uma imagem meio agressiva na época. Não é uma fase, mãe. É um estilo de vida. Então a maioria dos adolescentes rebeldes usavam esse tipo de visual pra poder mostrar pro pai, pra mãe que, eu sou rebelde, eu não. Só que é engraçado, porque eles andam junto com os engomadinhos, né? Que na época falava engomadinho, que são os mauricinhos ali. Tem um cara de terno, todo certinho. Tem uma menina, toda patricinha andando com eles, o que não faz o menor sentido, né? Tipo, é um grupo... transneutro e não binário. Variado. Mas isso faz parte da tiração de sarro, já que o filme, ele realmente estava tirando sarro tanto da época, né? Dos anos 80 em si, que era essa coisa muito... visualmente falando, quanto do próprio A Noite dos Mortos-Vivos. Bom, o Fred e o Frank, eles acordam, o lugar tá tomado, o lugar tá um caos quando eles sobem. Onde é que eu tô? O cachorro tá latindo, então, tipo, é um cachorro pela metade latindo, é ridículo. E não ficou bom, tá? Eles tentaram fazer um animatronic, mas assim, o cachorro nem se mexe direito, nem olha, nem nada. O que, se fosse feito hoje, seria bem diferente, né? E aí ele dá um pau no cachorro, tenta matar o cachorro. As borboletas, todas taxidermizadas. As borboletas, tenho certeza que é taxidermizado que fala. Tava tudo viva. E o cadáver lá dentro do frigorífico, ele tá louco, gritando, batendo na porta. Nisso, eles ligam pro dono do lugar, o Burt, e ele vem, ele fica louco de ódio. Ele fala, meu, o que vocês fizeram, pelo amor de Deus? Eu vou ser processado pela indústria de produtos químicos, né, que fez esse negócio. Eu vou ser investigado pelo governo, porque como foi um bagulho meio ilegal que aconteceu, aquilo não era pra ter acontecido aquilo. Então, tipo, ele ter escondido os barris, que inclusive, gente, eu não comentei, mas esses barris, eles são procurados há anos. Há anos que as patentes mais altas do exército tá atrás desses barris pra poder destruir, né? Só que aí eles esconderam esses barris aí, não sei por quê ou pra quê. E ele fala, a gente vai precisar acabar com tudo isso aqui, porque senão eu tô ferrado. Vou ser processado e investigado pelo governo. Então eles decidem, o cachorro eles mataram, as borboletas também eles deram um jeito, só que o cadáver, eles decidem que eles vão abrir o frigorífico. Quando o cadáver vier, eles vão dar com a picareta na cabeça do cadáver. Por quê? Lá no filme A Noite dos Mortos-Vivos, acertou o cérebro, o morto-vivo cai, né? Ele morre. Então eles falaram, cara, é isso, né? Se o filme retratou a catástrofe real,
né? Entre aspas. Então, com certeza, eles colocaram ali a verdadeira maneira de matar esses mortos-vivos, certo? Não. Beleza. Ele abre o frigorífico e o cara vem, o cadáver vem. Eles ficam usando uns truques de câmera, né? Pra esse cadáver ficar passando pra lá e pra cá, porque como ele é muito ridículo, é ridículo, gente. É um homem pintado de amarelo esverdeado, ou verde amarelado, não sei, andando pra lá e pra cá. Não tem mancha no corpo do cara, não tem nada, assim. Um trabalho de maquiagem, simplesmente passaram o airbrush no cara e falaram, vai ser um cadáver. E não mostra a cara dele também, o que me incomoda um pouco, sabe? A gente não consegue ver. Eu só me lembro do corpo, eu não consigo ver a cara dele. O fato é que ele é rápido, tá? Primeiro, ele é muito rápido, ele corre mesmo, diferente do que disseram no filme, A Noite dos Mortos-Vivos. E em segundo lugar, ele não morre quando o cara dá careta na cabeça dele. Ou seja, a cabeça dele para de mexer, mas o resto do corpo continua. Porque o cara vai lá, corta, tá? A cabeça dele e o resto do corpo continua de pé. Eles decidem, então, que, cara, a única maneira de se livrar, então, totalmente desse ser, desse cadáver, desse morto-vivo, é queimando ele. Vamos levar ele pro necrotério pra queimar. No necrotério eles conhecem o Ernie, que é outro personagem muito interessante desse filme. É um cara, gente, que assim, eu não sei se era um dos primeiros filmes dele, mas eu acho ele tão ruim, a atuação dele aqui é tão ruim. O olhar dele, o jeito que ele age. Às vezes é uns bagulho muito sério que tá sendo falado e ele tá, tipo, normal, sabe? Às vezes é um bagulho leve e ele tá muito alterado. Eu não entendi a direção desse personagem, mas enfim. Ele é obrigado a guardar segredo porque ele é muito amigo do Burt, né? Que é o dono do armazém. Então ele fala bem assim, cara, eu vou falar um negócio pra você. Você tem que guardar segredo e você tem que me ajudar. Ele fala, não, beleza, vamos lá, o que que é? Aí eu falo, eu preciso queimar um corpo que é um morto-vivo. E ele meio que não acredita. Fala assim, mas nada a ver, né? Tipo, não acredito. Eles pegam e tiram o braço do morto-vivo, porque eles cortaram, tá? Eles mutilaram o morto-vivo pra poder levar nos sacos, pra poder queimar. Então eles tiram o braço e o braço tá vivo. É aquilo, né? Eles usaram o que tinha na época pra tentar fazer esse braço. Então, quando mostra ele dentro da sacola, claramente tinha alguém lá dentro da sacola fazendo assim, com o braço. Quando o braço agarra a perna do Ernie, dá pra ver que eles filmaram de um ângulo que não mostre a pessoa, mostre só o braço dela fazendo assim, sabe? Então, tipo... É bem ruim, é bem ruim. Ele fica assustado também com aquilo. Ele fala, ele decide, não, beleza, vou te ajudar. Vamos queimar esse corpo e queimar os cachorros pela metade, porque alguns dos cachorros eles não conseguiram matar lá no armazém. Só que acontece, quando ele começa a queimar esse corpo, a combustão do corpo sai verde, assim, a fumaça sai verde. Essa fumaça vai pro cemitério, porque esse necrotério é no cemitério, então ela voa em direção aos túmulos e começa a chover, né? Claro, como todo bom filme, você que é velho aqui no canal já sabe, né? Como todo bom filme dos anos 80, tem que ter uma chuva, tem que ter uma tempestade. Então começa a chover, a chuva faz com que essa combustão, esse gás tóxico, vá pro solo, penetre a terra e caia nos cadáveres que estão ali enterrados naquele cemitério. E aí vocês imaginam o que pode acontecer, né? Os adolescentes merdeiros que estavam lá no cemitério saem correndo, né? Alguns deles correm pra dentro do carro, a outra, a Patricinha, ela vai pro armazém porque ela quer encontrar o Fred, que é namorado dela, né? Que é o sobrinho do Frank e tal. E o Fred, inclusive, ele tá muito ruim. Ele e o tio dele, o Frank, como eles respiraram aquela fumaça diretamente, eles estão começando a sentir os efeitos, né? Do gás tóxico que saiu daquele barril. Então o Ernie chama uns paramédicos pra poder ajudar os caras, né? Pra poder ver o que tá acontecendo com eles. Bom, a namorada do Fred, ela tá lá no armazém sozinha procurando ele. E aí ela não consegue achar ele na parte de cima, ela desce pra ver se ele tá lá embaixo. E lá embaixo, quem tá lá? Quem está lá? Lembra o monstrão que tava dentro do barril quando o Fred e o Frank chegaram pra dar uma olhada? Pois é, ele não derreteu, ele saiu de dentro do barril e ele vem atacar ela. E aí é um monstrão que, eu não sei se quiseram fazer com que a gente tivesse medo dele, mas é um cara que basicamente assim, tem um monte de sujeira em cima dele, tem um piche em cima dele, eu não sei, uma gosma preta. Ele é meio cadavérico, né? Ele é meio esquisito, só que aí, tipo, claramente é um cara, sabe? É um homem andando assim, com uma roupa meio do Monstro do Lago Ness, não sei, ficou meio ruim, ficou meio esquisito. Ele vem pra cima dela pra tentar matar ela, o que eu já não entendi direito, porque, tipo, eu achei que ele fosse rápido também, mas ele não é tão rápido. Só que aí me deu medo, porque ela se prende dentro do armário e ele arma toda uma engenharia pra poder abrir ela. Ele pega uma corrente, coloca um gancho ali, começa a rodar. Ele entende aquela engenharia, sabe? Ele entende como aquilo funciona, começa a rodar pra poder tirar a porta, pra poder pegar ela lá dentro. O miserável é um gênio! E isso me assustou um pouco, porque eu falei bem assim, peraí,
que são inteligentíssimos. Então eles não são só rápidos e não morrem quando atinge o cérebro. Eles ainda são inteligentes. E pra segurança da gatinha, da Patricinha, toda a trupe chega lá naquele porão. Porém, o líder da trupe, que é um menino que ele é todo... usa umas roupas pretas, umas correntes assim que vai do nariz na orelha, assim, um negócio muito louco. Ele é atacado por esse monstrão. E o monstrão come o cérebro dele, come a cabeça dele. E a cena é boa, tá? A cena é meio gore, assim, a cena é meio tensa. Eu achei tensa. E ali fica claro pra gente que o monstrão come cérebro. Ele fica cérebro e come o cérebro do cara. Dentro do necrotério, os paramédicos examinam o Frank e o Fred, e aí eles percebem que eles não têm sinais vitais, que eles estão vivos, porém, eles estão mortos, porque não tem nada, não tem batimento cardíaco, não tem pressão, não tem nada. E não entendem como aquilo pode acontecer. E a cena é ruim, gente, é ruim, porque eles falam bem assim, não, só um segundo que a gente precisa falar a sós. Nossa, aí é muito assim, ó, nós estamos filmando aqui, eu não sei, eu acho que o diretor foi muito preguiçoso. Eles se afastam, os atores aqui que tá em primeiro plano abrem um pouco pra gente conseguir ver eles, e eles começam a falar alto. Gente, isso não existe. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo, o que você acha que pode ser e tal. Achei péssima a cena. Vem comigo, eu quero falar com você. Só uma coisa, doutor. Eu nunca vi nada igual, rapaz. Os adolescentes têm a brilhante ideia, né? Na verdade, brilhante, tá, não vou dizer que não é uma boa ideia, porque na verdade eles não sabem ainda o que tá acontecendo, né? Mas eles resolvem sair do armazém e ir pro cemitério, voltar pro cemitério no meio daquela chuvasca. E aí é engraçado, porque eles voltam e aí os mortos estão saindo da tumba. É ótima, a cena é maravilhosa, eu adoro essa cena. Deles saindo, até porque me lembra Thriller, do Michael Jackson, não sei se vocês já assistiram Thriller. To terrorize y'all's neighborhood. E nisso, os adolescentes ficam apavorados com aquilo que eles estão vendo, né? Então eles saem correndo. Só que é muito engraçado, porque todos eles saem correndo, e aí tem uma menina que ela é toda punk, ela é toda... Nossa, ela é toda nervosa. Ela fica sozinha lá gritando. E aí é uma cena ruim, porque tem uma que cai na água, e aí ela não consegue levantar, e é uma cena muito clichê de filme de terror. A garota indefesa cair, e é uma água podre. Eu ficava pensando assim, cara, essa aqui é uma água podre. É uma água de cemitério. Você já imaginou você cair numa poça de água, de lama, de terra, de cemitério? Meu Deus do céu, que nojo, que terrível isso. E é engraçado porque a punk rock, ela é morta, só que ela é morta do jeito que ela falou, do jeito que ela meio que tinha a fantasia de ser morta. Ela falou, né, sobre ser agarrada e comida viva. Já teve a fantasia de ser morto? E é exatamente isso que acontece com ela. Bom, os adolescentes acabam se separando, tá? 3 deles vão pro necrotério e explicam pro Ernie o que tá acontecendo, porque chega lá, né, eles são recebidos pelo Ernie e tal, e fala pra ele que os mortos saíram da tumba e tal, explica que a situação tá grave, tá esquisita. Os outros foram lá pro armazém, e aí a menina, tem uma das meninas que ela fala bem assim, cara, eu vou tentar chamar a polícia, vou tentar chamar alguém. Então ela entra numa sala e rola um jump scare que foi bem assustador. Assim, eu de fato, assim, eu não estava esperando tanto esse jump scare, sabe quando você não espera mais que o filme vá te assustar completamente, mas o filme assusta, tá? Porque esse jumpscare eu dei um pulo da cadeira. Telefonista, mande a polícia, é uma emergência! Ui! E os paramédicos, quando eles voltam pra ambulância pra pegar algumas coisas e tal, eles são mortos pela galera. E é assustador porque a galera abre a porta da ambulância e entra muito rápido lá dentro. Tipo, você percebe que não dá pra você correr, sabe? Não é o tipo de zumbi que você fala, tá, eu corro deles. Não corre, eles correm muito. Bom, os zumbis tentam invadir o necrotério, só que eles não conseguem. É uma cena clássica, né? Que fica só os braços deles assim, que eu fico pensando, mano, eles ficam com os braços tentando pegar o quê? Eles não são inteligentes? Eles são tipo, muito inteligentes. Por que eles ficam com o braço fazendo assim, né, lá dentro? Mas é uma cena clássica. Eu gosto, gente, eu gosto muito desses cenários de filmes de terror dos anos 80, porque na maioria das vezes eles construíam, né? Então você vê que é um cenário meio teatral. As cores, a parede, até os móveis, é tudo muito legal, eu gosto. E lá fora, a central entra em contato com a ambulância. E aí um dos zumbis que tá ali comendo o cérebro de um dos paramédicos, ele vem, pega o rádio e manda a central mandar mais paramédicos. Na escuta, central. Mande mais paramédicos.
Mano, não dá pra você não rir disso. Não dá pra você levar a sério isso. E o pior, tá? Quando a ambulância chega, os zumbis, eles ficam escondidos. E aí eles só atacam quando o pessoal desce pra eles conseguirem atacar de fato, né? Então fica aparecendo aquelas pegadinhas do Silvio Santos, sabe? Que tá tudo quieto, de repente um monte de zumbi aparece, ataca eles, come. E o pessoal dentro do necrotério fica pensando assim, o Ernie reage de um jeito absurdamente tranquilo, assim, tipo, realmente eles vão matar todo mundo que se aproximar. Mano! Todos que entrarem serão devorados. Não era pra vocês, tipo, ficarem desesperados, velho? Que isso? Existe uma nova tentativa de invasão ali no necrotério por um dos lados do necrotério. Eles conseguem fazer com que os zumbis se afastem, porém, um dos adolescentes é pego por uma zumbi que morde a cabeça dele também numa cena bem gore, bem violenta, né? Do jeito que o pessoal dos anos 80 até gostava muito de filmes de terror desse tipo. E eles conseguem capturar essa zumbi e amarrar ela na mesa e começa a fazer um monte de pergunta pra ela. E a cena até que é interessante, a cena é tensa. Ela fala que eles comem cérebro porque eles sentem a dor, sabe? A podridão da morte, corroer eles, né? Enfim, o corpo deles. E quando eles comem cérebro, a dor passa, a dor para. Então por isso que eles ficam atrás de cérebro o tempo todo. E eles concluem também com aquela zumbi, né? Porque ela tá partida no meio e tal, ela tá toda deteriorada e ela continua falando, né? Eles concluem que não dá pra matar zumbi só atirando no zumbi. Eles têm que queimar o corpo dos zumbis. O Fred e o Frank acabam virando zumbis também, que era isso que estava acontecendo mesmo, né? Tipo, eles já não tinham sinais vitais, só que eles ainda sabiam, eles ainda tinham ciência do que eles estavam falando. Como os caras já sabiam o que estava pra acontecer, quando ele vira zumbi de fato, eles já atacam os dois e prendem os dois dentro de uma capelinha. Na verdade, o Frank sai correndo do nada e eles prendem o Fred dentro da capela. E o Fred tava doido, porque quando ele vira zumbi, ele tá no colo da namorada dele, então ele quer comer o cérebro dela, ele vai pra cima dela, é uma cena bem interessante. Aí assim, surge um plano que eles têm de conseguir sair dali, né? Um plano ridículo do Burt, que ele fala assim: eu vou até o carro junto com esse adolescente aqui, nós vamos pegar o carro, encostar a porta do carro aqui na porta do necrotério, e aí o Ernie e a menina Patricinha entram e eles saem dali. Vocês acham que esse plano vai dar certo? Não, juro. Gente, com todo respeito, não é por nada, pelo amor de Deus, não é por nada. Em nome de Jesus. Quem acha que vai dar errado? Se eu tivesse lá, eu ia falar bem assim: ridículo isso, hein? Bom, óbvio que o plano não dá certo, tá? E eles pegam o carro e saem direto pro armazém, porque eles não conseguem mais voltar pra dentro do necrotério. E uma coisa que assim, que eu senti falta, que eu senti pena, ainda mais gente que às vezes assiste live de GTA, né? É o carro sair atropelando todos os mortos-vivos, porque, bom, anos 80, né? Não tinha... Imagina que esse filme ia ter CGI, impossível. Então, eram pessoas, né? Eram atores, eram figurantes ali fazendo os mortos-vivos. Gente, vocês são atores. Você percebe o cuidado que o cara tá tendo com o carro, sabe? Pra manobrar, pra ir... Na real, o cara só sairia atropelando todo mundo. Ele não ia ter cuidado pra não atropelar um zumbi morto-vivo, né? Então, tipo, eu senti um pouco de falta disso. Principalmente tem uma hora que tem um bolo de zumbi que eu falei, cara, nossa, ia ser tão incrível se ele fosse com o carro pra cima, assim, sabe? Tipo, ia ser uma mega de uma cena. Mas, enfim, não dava, né? Imagina, não dava. Bom, o Ernie e a namorada do Fred, eles conseguem subir pro sótão que tem ali no necrotério e empurram a escada a tempo do Fred, doido, namorado da menina, não aparecer pra tentar pegar ela, porque ele fica falando... É uma loucura, ele fica falando que tá sentindo o cheiro do cérebro dela. Aparece, eu tô sentindo o cheiro do seu cérebro. Vem aqui falar comigo, por favor. Sei que você está aí, porque eu sinto o cheiro do seu cérebro. Por favor, vai. É ridículo porque ele é um zumbi, só que ele é um zumbi muito consciente, ele é um zumbi com memórias, então tipo, ainda é o Fred, só que é o Fred doido por um cérebro, sabe? Não é igual a esses filmes de zumbi que a gente fala bem assim, tá, essa pessoa não é mais tal pessoa. Não, a pessoa continua agindo como ela mesma. Tanto que ele tenta seduzir ela, fazer ela abrir o sótão. É ridículo isso. Porque eu te amo e você tem que me deixar comer o seu cérebro.
O velho Burt chega no armazém, consegue ter acesso a um telefone lá embaixo, no porão, e ele liga pra polícia pra finalmente falar o que tá acontecendo. Tipo assim, vamos explicar pra você o que tá acontecendo. Só que acontece, a polícia, ela já recebeu uns chamados esquisitos, né, a respeito de coisas que estavam acontecendo. E aí, a horda de zumbi vem pra cima desses policiais que estavam ali fazendo, tipo, uma barricada ali, né, pra ninguém conseguir sair da rua. Os policiais atiram, mas nada acontece, né? A horda vai pra cima e dizima, mata todos eles. E aí o Burt fica desiludido, ele fala, gente, eu não sei mais o que fazer, eu acho que a gente tá ferrado. A gente tá fudido, vamos morrer. E aí ele se lembra do número no barril, porque tem um número no barril, caso aconteça alguma coisa, ligue para o número que tá no barril. E aí ele liga pra esse número. Cai direto no exército, aí um cara do exército liga pra um coronel que tá dormindo. Esse coronel age da maneira mais tranquila do mundo, perguntando tudo pro Burt. Que hora foi que aconteceu? Aí ele ainda pergunta, ele fala, por que vocês não ligaram imediatamente? E aí, tipo, a gente pensa, né, nossa, ele vai brigar com o Burt, ele vai falar bem assim, vocês estão loucos? Pelo amor de Deus. Aí ele, não, ele fala, ah, tudo bem. Então tá bom. Aí ele fala, e o que mais que tá acontecendo? Tinha um cemitério? Conta pra mim. E aí a gente começa, eu tava assistindo, aí eu falei bem assim, nossa, ele tá tranquilo, ele tá assim, bem... Ah, é isso, né? Parece que ele vai falar bem assim, poxa, que coisa chata que aconteceu aí, né? Ele desliga o telefone, a gente fica em paz. O Burt fala pros adolescentes lá, pro pessoal que tá com ele, fala bem assim, olha, pelo jeito eles já têm um plano pra que quando isso acontecesse, eles seguissem esse plano, né? Então eles ficam aliviados, que eles falam bem assim, ah, então beleza, né? O exército vai dar um jeito aqui no que tá acontecendo. Ou será que não? E aí esse coronel, ele vai na sala dele, abre, como se fosse aqueles minibar, sabe? E aí tem tipo uma operação militar ali dentro, sabe? Um bagulho com radar, com coisas ali, super... aqueles bagulho de exército mesmo. Ele liga, passa uns códigos pro cara e manda acionar o protocolo não sei quanto, que é um míssil que ele vai jogar na cidade e explodir essa merda. Deus me defenderá aí. Basicamente. Gente, é maravilhoso, porque assim, eles atiram um míssil, e aí o Burt, ele fala bem assim, ai, realmente, acho que nós estamos em segurança, vão nos salvar. Oi, bobinha! E aí, o barulho do míssil caindo é ridículo. Gente, isso aqui é um filme de humor, não é possível. Escutem. Estão ouvindo isso? O míssil cai e destrói 20 quarteirões do diâmetro da onde estavam os barris com os corpos. E aí, meio que... é desse jeito que acaba o filme, tá? Simplesmente eles jogam um míssil na cidade, destrói praticamente a cidade toda, todos os corpos. Aí ele fala bem assim, ah, foram aproximadamente 4.000 mortos. Todo mundo morreu! Acabou. Tá tranquilo. 20 quarteirões, 4.000 mortos, tá de boas. É horrível, né? É ridículo, porque a gente pensa, mano... pelo amor de Deus, isso não existe. Mas, partindo do pressuposto que eles já sabiam que não dá pra matar esses zumbis, que depois de acordados com esse gás tóxico, só queimando, então, de fato, só queimando, assim, só incinerando a cidade pra poder conter a praga, né? É meio foda isso, né? Mas é exatamente desse jeito que acaba a volta dos mortos-vivos. É uma merda só! Mas esse aqui, eu assisti mesmo o 1, porque eu queria assistir o 2, né? Só por passatempo. Eu falei bem assim, caraca, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Esse é o 2. Tem o 1. Vamos assistir o 1 pra ver qual que é o primeiro, que eu nunca tinha assistido. Achei muito engraçado, sabe? O 2, ele segue mais ou menos a mesma linha. Acontecem outras coisas. Tem ataques dentro de casa e tal. Porque meio que acomete o bairro, né? Esse aqui fica mais ali no cemitério, necrotério e armazém. O outro tem o bairro, tem as casas e tal. Mas, enfim, seria interessante de trazer pra vocês. Como eu disse pra vocês, se vocês baterem aí a metinha, eu trago, tá? Eu trago de uma maneira tranquila. Pode ser? E é isso, eu quero saber de vocês o que vocês acharam da volta dos mortos-vivos. Ó, o vídeo aqui embaixo delicioso, clica, vem assistir se você não assistiu. Muito obrigado pela companhia de vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.